Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa viagem incrível no tempo, voltando mais de 70 milhões de anos para conhecer uma das criaturas mais fascinantes e incompreendidas da pré-história, o Velociraptor. Agora, se a primeira imagem que veio à sua mente foi a daquele dinossauro gigante, escamoso e super inteligente do Jurassic Park, prepare-se para uma surpresa. A realidade é ainda mais interessante. Então, se você é um apaixonado por dinossauros ou simplesmente curioso, fique comigo, porque vamos desvendar todos os segredos do verdadeiro Velociraptor. Vamos começar esclarecendo a maior confusão de todas. O Velociraptor, que a maioria de nós conhece do cinema, é na verdade baseado em outro dinossauro, o Deinonychus. Os criadores de Jurassic Park acharam o nome Velociraptor mais sonoro e marcante, e acabaram usando-o para um animal muito maior. O verdadeiro Velociraptor era bem menor do que você imagina. Pense no tamanho de um peru grande ou de um cachorro de porte médio. Ele tinha cerca de meio metro de altura no quadril e uns 2 metros de comprimento, mas mais da metade disso era sua cauda longa e rígida, que funcionava como um leme para dar equilíbrio enquanto corria. E o peso, apenas cerca de 15 a 20 quilos, bem diferente do monstro de 2 metros de altura e centenas de quilos que aterroriza os personagens na telona, não é mesmo? E a aparência? Outra grande surpresa. Esqueça a pele de réptil cheia de escamas. Evidências fósseis fortíssimas, como marcas de penas preservadas nos ossos do antebraço de parentes próximos e até do próprio Velociraptor, nos mostram que ele era coberto de penas. Isso mesmo, penas. Não estamos falando de uma penugem simples, mas de penas complexas, muito parecidas com as das aves de hoje, com uma haste central e filamentos de ambos os lados. Os cientistas acreditam que ele tinha penas nos braços que formavam uma espécie de asa, além de penas por todo o corpo e um leque de penas na cauda. Mas, se ele tinha penas, por que não voava? É uma ótima pergunta. Suas asas eram muito pequenas em relação ao seu corpo para permitir o voo. Então, qual era a função dessas penas? Existem várias teorias. Elas poderiam servir para exibição, talvez para atrair parceiros durante o acasalamento, com cores vibrantes e padrões chamativos, como vemos em muitas aves hoje. Outra função importante seria o isolamento térmico, ajudando a manter o corpo aquecido, o que sugere que o Velociraptor era um animal de sangue quente, com um metabolismo ativo. As penas nos braços também poderiam ajudar em manobras rápidas durante a corrida, ou até mesmo para proteger seus ninhos e chocar os ovos, como as aves modernas fazem. Agora, vamos falar do que fez o Velociraptor famoso, sua fama de caçador implacável. O nome Velociraptor significa ladrão veloz em latim, e ele certamente fazia jus a esse nome. Ele viveu no final do período Cretáceo, há cerca de 75 a 71 milhões de anos, na região que hoje conhecemos como o Deserto de Gobi, na Mongólia e na China. Era um ambiente árido, com dunas de areia, mas que também tinha seus oásis e rios. Ele não era o maior predador do seu ecossistema, convivendo com dinossauros muito maiores, mas era um caçador ágil e eficiente. Sua arma mais icônica era, sem dúvida, a famosa garra em forma de foice no segundo dedo de cada pé. Essa garra era enorme, com mais de 6 centímetros de comprimento, e era mantida levantada enquanto ele andava para não perder o fio. Por muito tempo, imaginou-se que o Velociraptor usava essa garra para rasgar a barriga de presas grandes, como um canivete. No entanto, estudos mais recentes sugerem um uso diferente e igualmente letal. Acredita-se que o Velociraptor saltava sobre presas menores, usando seu peso para imobilizá-las no chão. Então, a garra funcionaria como um gancho, perfurando pontos vitais como a traqueia ou artérias importantes, causando uma morte rápida. Pense num falcão que captura sua presa no chão e a imobiliza com suas garras afiadas. O princípio é parecido. Além da garra,
O Velociraptor tinha um arsenal completo. Sua boca era repleta de dentes serrilhados e afiados, perfeitos para perfurar e segurar a presa. Seu crânio era longo e estreito, e seus olhos grandes e voltados para a frente lhe davam uma excelente visão binocular, permitindo que ele julgasse distâncias com precisão, uma característica crucial para um predador. Ele também possuía um cérebro relativamente grande para o seu tamanho, o que indica que era um animal inteligente, capaz de comportamentos de caça complexos. E sobre a caça em bando, como no cinema, essa é uma das questões mais debatidas na paleontologia. A ideia de Dromaeosaurídeos, a família do Velociraptor, caçando em matilhas coordenadas se popularizou muito. Existem algumas evidências que apoiam essa teoria, como pegadas de vários animais da mesma espécie se movendo juntos e achados de múltiplos esqueletos de parentes próximos, como o Deinonychus, próximos a restos de uma presa muito maior. No entanto, muitos cientistas são céticos. Eles argumentam que esse comportamento pode ser interpretado de outras formas. Talvez eles estivessem apenas se alimentando da mesma carcaça, sem necessariamente terem caçado juntos, um comportamento chamado de agregação alimentar, visto em dragões de Cômodo hoje em dia. A caça em bando coordenada como a de lobos é um comportamento muito complexo. Então a resposta é: talvez. Eles poderiam caçar em pequenos grupos familiares ou talvez fossem majoritariamente caçadores solitários. O júri ainda está deliberando sobre isso. Uma das descobertas mais espetaculares da paleontologia nos dá uma fotografia da vida e da morte do Velociraptor. É um fóssil conhecido como os dinossauros lutadores. Encontrado na Mongólia em 1971, ele preserva um Velociraptor e um Protoceratops, um herbívoro do tamanho de uma ovelha, travados em combate mortal. O Velociraptor tem sua garra da pata cravada no que seria a região do pescoço do Protoceratops, enquanto o Protoceratops mordeu e quebrou o braço do Velociraptor com seu bico poderoso. A cena é tão dramática que parece ter sido congelada no tempo. A teoria mais aceita é que, enquanto lutavam, uma duna de areia desmoronou sobre eles, ou uma tempestade de areia súbita os soterrou, preservando-os nessa posição por milhões de anos. Esse fóssil é uma prova irrefutável de que o Velociraptor caçava ativamente animais do seu próprio tamanho ou até um pouco maiores, e que a vida no Cretáceo era uma luta constante pela sobrevivência. Então vamos recapitular o que aprendemos sobre o verdadeiro Velociraptor. Ele era pequeno, do tamanho de um peru. Era coberto de penas complexas, como uma ave, e provavelmente tinha asas que não serviam para voar, mas para exibição, equilíbrio e para chocar seus ovos. Ele era um caçador ágil e inteligente, equipado com uma visão excelente, dentes afiados e, claro, sua icônica garra em forma de foice, que ele provavelmente usava para perfurar e imobilizar presas menores. Ele viveu no deserto de Gobi e teve batalhas épicas, como a que foi imortalizada no fóssil dos dinossauros lutadores. É incrível como a ciência nos permite reconstruir com tantos detalhes a vida de uma criatura que viveu há tanto tempo. Cada novo fóssil, cada nova análise, adiciona uma peça a esse quebra-cabeça fascinante. O Velociraptor do cinema pode ser um vilão memorável, mas o Velociraptor da vida real é uma criatura muito mais complexa e interessante. Ele representa uma linda transição evolutiva, borrando as fronteiras entre os dinossauros não avianos e seus descendentes diretos, as aves que vemos hoje voando em nossos quintais. Da próxima vez que você vir um passarinho, lembre-se que você está olhando para um parente distante do temível, veloz e emplumado ladrão da Mongólia. E aí, gostaram de conhecer o verdadeiro Velociraptor? A paleontologia é cheia dessas surpresas que desafiam o que pensamos que sabemos. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu nessa jornada pré-histórica. Se você curtiu o vídeo e aprendeu algo novo,
Não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer o nosso trabalho. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras pelo incrível mundo da ciência e da história. Muito obrigado por assistir e até a próxima.